Fala pessoal, beleza? Meu nome é João Lucas, sou aprovado em alguns concursos de delegado de polícia e venho aqui hoje dar continuidade ao projeto do Dedicação Delta de questões Sebrasp na matéria de direito processual penal, beleza? Antes de mais nada, quero deixar aqui nossa então segunda rodada e quero deixar aqui meu Instagram, caso alguém queira fazer alguma sugestão, crítica, algum elogio ou mesmo me acompanhar nas redes sociais, beleza? Antes de dar início, eu quero fazer algumas considerações que, com relação à matéria de direito processual penal, claro que é muito importante, né, a gente estudar todo o conteúdo do edital, né, todo ele pode ser cobrado, mas alguns assuntos específicos para o cargo de delegado de polícia são mais relevantes. Por exemplo, o Instituto o inquérito policial, competência, prisões e outros assuntos, provas também, são muito importantes para o cargo de delegado de polícia e devem ser dada maior ênfase nestes assuntos específicos. Então, o inquérito policial, prisões, competência, ação penal, princípios também são importantes para o cargo de delegado e alguns assuntos aí que, analisando as provas anteriores, eles são efetivamente os mais cobrados para delegado de polícia, embora a gente tenha que estudar todo o conteúdo do edital. Além disso, eu considero que mesmo, por exemplo, essas videoaulas que nós estamos fazendo aqui, resolução de questões, mesmo que a pessoa ela não comumente ela não utilize videoaulas para o estudo propriamente dito, a visualização dessa videoaula, por exemplo, que estou gravando aqui, ela pode se dar em algum momento que a pessoa ela não iria estudar, mas ela utiliza essa videoaula para otimizar esse tempo para rememorar alguns assuntos. Por exemplo, na fila do banco, ou algum lugar que você não teria tempo para se concentrar ali, aí você coloca essa videoaula, fica, às vezes acelera também o vídeo e fica assistindo, mesmo que sem ter uma concentração absoluta ali, ela vai te lembrando alguns pontos que podem ser importantes na prova. Na reta final, eu achava muito importante, assim, quando o concurso estava chegando, 2, 3 meses antes, muito importante utilizar todo o meu tempo livre mesmo, assim. Claro que eu tinha alguns tempos de descanso, né? Eles são necessários, mas no restante, na maior parte do tempo, eu estava pelo menos vendo algum vídeo, lendo alguma coisa, relembrando algum assunto. Então eu estava sentado ali, às vezes com familiares, eu estava com o celular na mão, lendo alguma coisa, estava na fila de um banco, qualquer coisa que seja, estava escutando alguma coisa, então sempre otimizando o meu tempo, que eu acredito ser muito importante. Mas, vamos lá, sem mais delongas, matéria de direito processual penal, maratona segunda rodada, beleza? De questões Sebrasp. Primeira questão, como eu falei no módulo anterior, na rodada anterior, algumas questões elas foram no formato ABCDE, por exemplo, nesse caso do delegado da Paraíba, mas eu transformei em assertiva certo e errado. Nesse caso aqui, por exemplo, então, ela foi adaptada. Mas neste módulo eu também coloquei uma questão, acredito, certo, no formato ABCDE, ok? Algumas questões, então, elas foram adaptadas aqui por formato certo e errado. Nesse caso aqui, ó, a questão diz: de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, é lícita a prova obtida pela polícia por meio de extração de conversas do celular apreendido do preso no momento do flagrante, sendo desnecessária a autorização judicial. Galera, mesmo sendo apreensão em flagrante do celular, por se tratar de consideram os tribunais que há uma intimidade ali no celular, há uma proteção constitucional, é necessária a autorização judicial, mesmo que for obtido através de flagrante delito, de forma que é ilícita essa prova. Então aqui o gabarito ele é errado, e aqui trazemos no informativo 583 do STJ que sem prévia autorização judicial são nulas as provas obtidas pela polícia por meio da extração de dados e conversas registradas no WhatsApp presentes no celular do suposto autor do fato delituoso, ainda que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante, beleza? Então aqui ele continua aqui, realmente a Constituição prevê como garantia ao cidadão a inviolabilidade da intimidade, do sigilo, de correspondências, dados e comunicações telefônicas, salvo ordem judicial. No caso, existiu acesso, mesmo sem ordem judicial, aos dados celulares, conversas do WhatsApp. Realmente, essa devassa dos dados particulares ocasionou violação à intimidade do agente. E aí ele prossegue. Ou seja, o que a gente tem que gravar, então, que sem autorização judicial,
Ainda que o celular ele for apreendido em flagrante delito, ele não pode ser acessado. Ele necessita de autorização judicial para o seu acesso. Beleza? Para o acesso das conversas registradas no WhatsApp. Foi aqui no informativo 583 do STJ. Galera, como a gente está passando aqui, falando um pouco da questão da autorização judicial, do acesso aos dados presentes no celular, eu tomei aqui a liberdade de trazer, mesmo que não diretamente ligado ao assunto que nós estamos tratando, mas a jurisprudência em tese do STJ, edição número 117 da interceptação telefônica, ela traz algumas coisas muito interessantes, que já foram cobradas diversas provas. Então eu trouxe aqui para a gente relembrar. Beleza? Primeiro aqui, jurisprudência em tese. A alteração da competência não torna inválida a decisão acerca da interceptação telefônica determinada por juízo inicialmente competente para o processamento do efeito. Aquela é a teoria do juízo aparentemente competente, né? Se o juízo, na época da decretação ali, da interceptação telefônica, ele era aparentemente competente, mesmo que posteriormente mude o juízo, a prova, ela não se tornará inválida aquela decisão acerca da interceptação telefônica. Ok? Segundo aqui, é mais para a gente dar uma olhada, para relembrar algumas coisas aqui, não vou explicar detalhadamente cada uma, mas é mais para a gente dar uma lembrada mesmo, que é um assunto que eu considero importante, ok? É admissível a utilização da técnica de fundamentação per relationem para a prorrogação da interceptação telefônica quando mantidos os pressupostos que autorizam a decretação da medida originária. Ou seja, admite-se, portanto, aquela fundamentação per relationem, beleza? Utilizando os argumentos, aquela técnica de fundamentação que utiliza os argumentos já utilizados anteriormente em outra decretação, quando mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da medida originária. Então, ela é admissível. O artigo 6º da Lei 9296 não restringe a Polícia Civil a atribuição para a execução da interceptação telefônica ordenada judicialmente. É possível a determinação de interceptação telefônica com base em denúncia anônima, desde que corroborada por outros elementos que confirmem a necessidade da medida judicial. A interceptação telefônica só será deferida quando não houver outros meios de prova disponíveis à época na qual a medida invasiva foi requerida, sendo o ônus da defesa demonstrar violação ao disposto no artigo 2º, inciso 2 da Lei 9296. É legítima a prova obtida por meio de interceptação telefônica para a apuração de delito com detenção, se conexo com outro crime apenado com reclusão. A garantia do sigilo das comunicações entre advogado e cliente não confere imunidade para a prática de crimes no exercício da advocacia, sendo lícita a colheita de provas em interceptação telefônica devidamente autorizada e motivada pela autoridade judicial. É desnecessária a realização de perícia para a identificação de vozes captadas na interceptação telefônica, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida. Não há necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica em sua integralidade, visto que a Lei 9296 não faz qualquer exigência nesse sentido. Em razão da ausência de previsão da Lei 9296, é desnecessário que as degravações das escutas sejam feitas por peritos oficiais. Eu trouxe aqui para a gente relembrar essa jurisprudência em tese, eu considero ela bastante relevante, ela já caiu várias vezes, e eu trouxe aqui mais para a gente relembrar mesmo não sendo o assunto diretamente que a gente está estudando aqui, ok? Além disso, na própria Lei 9296, a alteração recente com relação à captação ambiental, que eu considero muito importante também a gente saber esse novo artigo, ok? Essas novas disposições trazidas na Lei 9296. Próxima questão. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, é lícita a prova obtida por meio de revista íntima realizada em visitante de estabelecimento penal, ainda que motivada por denúncia anônima. Galera, está falando que é lícita quando motivada por denúncia anônima. O gabarito aqui está errado, por quê? Porque no informativo 659 da STJ, ele afirmou que é ilícita a prova obtida por meio de revista íntima realizada com base unicamente em denúncia anônima, ok? Então, lembrar aqui que unicamente baseada em denúncia anônima seria ilícita a prova realizada por meio de revista íntima, ok? Estabelecimento prisional. Seguindo. No que se refere à prova pericial no processo do curso do processo judicial, é permitida às partes requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos. Então, aqui está falando que seria permitido às partes requererem a oitiva
dos peritos para esclarecerem a prova para responderem os quesitos. Então, essa questão está correta. Letra de lei, artigo 159, parágrafo 5º, no inciso 1, ele afirma que aqui, durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova para responderem os quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias. Esse prazo aqui é importante lembrar, beleza? Podendo apresentar as respostas em laudo complementar. Seguindo, no que se refere à prova, é permitido às partes demandar esclarecimentos dos peritos desde que os quesitos ou questões sejam encaminhados com antecedência mínima de 15 dias. Ó, foi aqui a questão anterior que a gente falou. Aqui tá errado por quê? Porque são 10 dias. Tá? 10 dias. Seguindo. No que se refere à prova pericial no curso do processo judicial, é permitido às partes arguir o impedimento legal do perito. Galera, aqui está correta. Letra de lei também. Como a gente sempre fala, para a fase objetiva, além da jurisprudência, que também é muito relevante para a banca Sebrasp, a letra de lei ela também é muito cobrada, ok? Então tem que revisar bastante a letra de lei, até porque muitas vezes se cobra um prazo, como foi na questão anterior, de 10 dias, e se a gente não está sempre revisando, a gente, querendo ou não, a gente esquece esse prazo. Então tem que estar sempre revisando a letra de lei, que é muito importante. Então, só lembrando que o artigo 112 do CPP, ele afirma que o juiz, o órgão do MP, os serventuários ou funcionários da justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguido pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para a exceção de suspeição. Ok? Então, o artigo aqui, ele afirma justamente aqui que é permitido às partes arguirem o impedimento legal do perito. Opa. Considerando a posição majoritária e atual do STF, julgo item a seguir. A respeito dos fundamentos constitucionais dos direitos e deveres fundamentais do Poder Judiciário, da Segurança Pública e atribuições constitucionais da Polícia Federal. O foro por prerrogativa de função, estabelecido por uma Constituição Estadual, prevalece sobre a competência constitucional do Tribunal do Júri. Galera, como eu falei, o estudo das súmulas ele também é muito relevante. As súmulas vinculantes também caem muito, e aqui, especificamente, deve estar se cobrando a súmula vinculante 45, que ela afirma que é o seguinte: a competência constitucional do Tribunal do Júri, ou seja, é uma competência estabelecida na Constituição Federal, prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Ou seja, se a questão aqui ela não falou que seria uma Constituição Estadual prevista exclusivamente na Constituição Estadual, mas a gente aqui tem que verificar que a questão ela não trouxe a pegadinha nesse sentido. Ela afirmou aqui, trazendo uma regra geral, que o foro por prerrogativa ele está estabelecido na Constituição Estadual e ele prevaleceria sobre a competência constitucional do Tribunal do Júri, que está errado, pelo próprio texto da súmula vinculante 45. Ou seja, se o Tribunal do Júri está previsto na Constituição Federal, a competência, e trata-se, portanto, de uma competência constitucional, ele prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Ok? Esse texto aqui da súmula vinculante a gente tem que saber, embora atualmente já se tenha questionado esse texto dessa súmula vinculante no sentido de que apenas se admite a previsão de um foro por prerrogativa de Constituição na Constituição Estadual por simetria à Constituição Federal. Mas essa aqui já é uma crítica doutrinária que eu acredito que, cobrando-se a súmula vinculante 45, a gente tem que responder conforme está escrito aqui, ok? Então, a súmula vinculante 45 é bom a gente saber o texto dela para não confundir. Portanto, a questão ela está errada porque ela afirma que a Constituição Estadual ela prevalece sobre a competência do Tribunal do Júri, que está prevista na Constituição Federal. Está errado. José, réu primário, foi preso em flagrante acusado de ter praticado crime doloso punível com reclusão de no máximo 4 anos. No máximo 4 anos. A questão já está falando aqui, ó, no máximo 4 anos, crime doloso. Na audiência de custódia, o juiz decretou a prisão preventiva de ofício. No entanto, a defesa de José solicitou, em seguida, a reconsideração da decisão,
com base no argumento de que a conduta do preso era atípica. O juiz acatou a tese e relaxou a prisão. Considerando julgo o item subsequente, em se tratando de crime praticado por José, admite-se a decretação da prisão preventiva. Galera, aqui ele está querendo cobrar a regra geral, trata-se de um crime doloso, mas que a pena de reclusão máxima é de 4 anos. A gente tem que lembrar, primeiro que aqui ele fala que o José é réu primário, por isso que eu gosto de grifando, né? Nem tinha grifado essa parte, mas ele é réu primário. E, ou seja, ele não é reincidente em crime doloso, que seria uma hipótese que admite a decretação da prisão preventiva. Então ele é primário, o crime foi doloso, mas punido com pena máxima de 4 anos. Se a gente se lembrar, o artigo 303, inciso 1, ele afirma que somente se admite quando a pena ela supera 4 anos, quando a pena for maior que 4 anos. Nesse caso aqui, portanto, não se admite a decretação da prisão preventiva, justamente por não preenchidos o requisito 313. Aqui no inciso 1 seria pena máxima superior a 4 anos. Superior a 4 anos, ok? E no inciso 2 seria a reincidência em crime doloso, mas no caso ele é primário, ou seja, não se admite a decretação da prisão preventiva. Próxima questão ainda do delegado de Polícia Federal, mesmo texto, tá? Essa parte importante é essa segunda, essa última parte aqui que ele afirma aqui, com base no argumento de que a conduta do preso era típica, o juiz acatou a tese e relaxou a prisão na audiência de custódia. Nessa situação, a primeira decisão do juiz foi regular, já que os tribunais superiores têm admitido de ofício a conversão da prisão em flagrante em preventiva durante a audiência de custódia. Perdão, galera. A parte importante para essa questão aqui é essa primeira parte aqui. Na audiência de custódia, o juiz ele decretou a prisão preventiva de ofício. Como a gente sabe, depois do pacote anticrime, houve uma discussão e os tribunais superiores eles têm entendido que não é permitida a decretação da prisão preventiva de ofício. Okay? Então, quando fala que o juiz ele decretou a prisão preventiva de ofício, ele está falando que foi regular e os tribunais superiores têm admitido a conversão da prisão em flagrante em preventiva durante a audiência de custódia, ela está errada. Os tribunais superiores vêm se manifestando nesse sentido, inclusive em medidas cautelares pessoais, independente da fase e do grau de limitação, essa atuação de ofício é vedada, ok? Aqui, eu trouxe aqui um julgamento recente que, em matéria de medidas cautelares pessoais, a atuação jurisdicional de ofício é vedada, independentemente da fase que se encontra o procedimento, ou seja, ainda que for no inquérito policial, e do grau de limitação da liberdade que o provimento acautelatório eventualmente enseja. Então, independente do grau de liberdade que afeta a liberdade do sujeito ele ocasionar, ele não pode ser decretado de ofício, não se admite a prisão preventiva de ofício. Trouxe aqui também o artigo 282, que foi modificado pela Lei 13964, e ele afirma que, no caso, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes, ou, quando no curso da investigação, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do MP. Ou seja, não há aqui a atuação de ofício do juiz. No mesmo caso aqui, no caso de descumprimento, ainda assim, o texto ele afirma que há necessidade de um requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, que poderá substituir a medida, impor outra, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. O único caso aqui que está previsto a atuação de ofício do juiz é no caso para ele revogar a medida ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Nesse caso, o texto legal ele traz a atuação do juiz de ofício, ok? O próprio artigo 311 também, em qualquer fase da investigação ou do processo, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou assistente ou por representação da autoridade policial. Também não há previsão da atuação de ofício pelo juiz, ok? Seguindo ainda, questão do delegado federal, a decisão do juiz que relaxou a prisão por entender que a conduta de José havia sido atípica não faz coisa julgada. Agora sim, é a parte que eu falei, foi argumentado que a conduta do preso era atípica e o juiz, na audiência de custódia, ele acatou a tese e relaxou a prisão. Galera, a audiência de custódia, ela vai verificar apenas a legalidade da prisão, a forma como ela se deu, se o preso ele está em condições, se foi, por exemplo, torturado ou qualquer coisa do tipo, ela vai verificar, portanto, como se deu a prisão e as circunstâncias da prisão. Mas ela não adentra no mérito se o sujeito ele praticou o crime ou não. Dessa forma, entendem os tribunais superiores que
Se o juiz, na audiência de custódia, reconhecer que aquela conduta tinha sido atípica, isso não faz coisa julgada, ok? Por isso a questão, o gabarito está certo. Ela não faz coisa julgada a decisão do juiz na audiência de custódia que reconhecer que a conduta do José ele tinha sido atípica. Trouxe aqui também decisão dos tribunais superiores que afirma que a decisão em audiência de custódia que reconhece a tipicidade não faz coisa julgada. A tipicidade da conduta apontada pelo juiz plantonista em sede de audiência de custódia foi utilizada como fundamento para o relaxamento da prisão. Entretanto, esse magistrado não possui competência para determinar o arquivamento dos autos, já que sua atuação está limitada à regularidade da prisão. Ok? A atuação, portanto, do juiz na audiência de custódia está limitada à regularidade da prisão, informativo 917 do STF. Beleza? Aqui só uma continuação da decisão, vamos seguindo. 2022, questão defensor público do Rio Grande do Sul. Pedro foi preso em flagrante delito portando 5 quilos de maconha em sua mochila. Em seu interrogatório, negou a traficância, mas admitiu a posse da droga, afirmando que ela não lhe pertencia e que apenas estava levando para guardá-la em troca de recompensa financeira. Pedro, que não possuía antecedentes criminais, foi condenado por tráfico ilícito de entorpecentes. Considerando a situação, julgo o item. Segundo o entendimento do STJ, Pedro tem o direito à atenuante da confissão espontânea, que não exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, bastando a mera admissão de posse. Errado, né, galera? Por quê? Porque o entendimento simulado é no sentido de que exige-se o reconhecimento da traficância para ele ter direito à atenuante da confissão espontânea. Então, aqui o estudo das súmulas, como eu já falei várias vezes, né, ele é muito importante. Súmula 630 do STJ afirma que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige, o que ele exige? O reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Okay? Próxima questão. 2021 para procurador do Estado, aqui. Acerca do inquérito policial, que tem natureza administrativa e possui relevância para a elucidação dos fatos investigados, assinale a opção correta. Letra A. O delegado de polícia, embora com a certeza da existência da excludente de tipicidade material ou de licitude, deverá instaurar o inquérito policial, pois não lhe cabe um juízo de subsunção. Ele tem certeza da existência de excludente de tipicidade material ou da licitude, deverá instaurar, galera. Ele não deve instaurar. Embora haja divergência que prevalece que ele não deve instaurar nesse caso, ok? Mas nós vamos comentar um pouco mais adiante. Mas essa daqui, na verdade, a gente pode deixar meio sem marcar aqui e verificar as próximas questões. No inquérito em que se apura suposto crime de homicídio praticado por policial no exercício de suas funções, então, é um crime de homicídio praticado por policial no exercício de suas funções. Se o investigado não constituir defensor, o delegado deverá intimar a instituição em que o policial estava vinculado ao tempo do fato para que ela indique causídico, advogado, um defensor, às suas custas, caso certificada a falta de atuação da Defensoria Pública. Galera, houve uma mudança recente na legislação, se não me engano, no artigo 14A do Código de Processo Penal, e ele afirma justamente isso. A gente vai comentar mais adiante, mas aqui eu não vislumbro nenhum erro. Trata-se de um crime de homicídio, né, um crime praticado mediante o uso da força letal por policial no exercício de suas funções. E se ele não constitui defensor, de fato, deve ser intimada a instituição para que ela indique um defensor às suas custas, caso certificada a falta de atuação da Defensoria Pública, porque, nestes casos, a atuação da Defensoria Pública é prioritária. Nós vamos ver mais adiante, mas, para mim, essa daqui parece a alternativa correta. Okay? Por não haver contraditório pela defesa, o juiz, no momento da sentença, não pode cotejar sua convicção com elementos escolhidos no inquérito policial. Galera, em regra também, segundo a doutrina, embora não haja contraditório pela defesa plenos no inquérito policial, isso não quer dizer que ele não vai auxiliar na fundamentação do juiz, na sua convicção, ao realizar a sentença. Ou seja, o juiz, embora ele se baseie majoritariamente nos elementos colhidos durante o processo judicial, ele pode sim se utilizar de elementos colhidos no inquérito policial para
como fala aqui, cotejar sua convicção com elementos colhidos no inquérito. Ele pode se utilizar de elementos colhidos no inquérito policial a fim de dar uma melhor decisão, né? Nós temos que lembrar que, como regra, o inquérito policial, segundo a doutrina majoritária, ele não produz prova, mas sim elementos informativos. Por quê? Porque não há contraditório e ampla defesa plenos nesta fase. Entretanto, nas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, segundo a doutrina, são elementos migratórios e neles há uma verdadeira prova porque há o exercício do contraditório e ampla defesa. Seja um exercício do contraditório diferido, postergado nas provas cautelares não repetíveis, bem como um contraditório real nas provas antecipadas, ok? Mas, então, quando a questão ela fala que o juiz ele não pode se utilizar de elementos colhidos no inquérito para a aprovação da sentença, já está errada, embora, segundo o texto legal, exclusivamente com base nos elementos informativos colhidos no inquérito, ele não pode fundamentar exclusivamente a condenação, ok? Mas deve ser observada que a questão ela não está falando nesse sentido, ela está falando de apenas utilizar também elementos colhidos no inquérito, que está errado, quando a questão fala que não poderia. O delegado de polícia que presidir o inquérito poderá negar a realização de provas e perícias requeridas pelas partes, ok? Incluindo o exame de corpo de delito. Errado, galera. Porque o exame de corpo de delito, ele deve ser realizado, ok? Então, aqui, quando ele fala que essa primeira questão eu marcaria errada, por quê? Porque, embora haja divergência, como ele fala aqui que há uma certeza da excludente da tipicidade material, da ilicitude, o delegado ele deve instaurar, pois não cabe um juízo de subsunção. No caso, eu colocaria a B por acreditar que ela está mais correta, embora a letra A haja divergência, né? Na minha concepção, ela está errada, sim, embora haja divergência, mas a B ela está mais correta e a gente não está aqui para brigar com a prova. Então, se a letra B ela está mais correta, a gente não vislumbra nenhum erro, vamos marcar B, ok? Letra B. Então, aqui o artigo 14A, trouxe aqui a alternativa B, o artigo 14A foi inserido recentemente, e ele afirma que, nos casos de servidores vinculados a instituições do artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo hipótese de excludente de ilicitude, o indiciado poderá constituir defensor, ok? Seguindo, ele fala aqui que o investigado ele deverá ser citado, é o termo que a lei ela traz, da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas, a contar do recebimento da citação. Lembrar desse prazo aqui de 48 horas, ok? Esgotado o prazo deste artigo com a ausência de nomeação do defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Havendo necessidade de indicação do defensor, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública, ok? E nos locais em que ela não tiver sido assinalada, a União ou unidade da Federação, correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado, deverá disponibilizar profissional para o acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa à defesa administrativa do investigado, ok? O parágrafo 5º, ele afirma que, na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os custos com o patrocínio dos interesses dos investigados nos procedimentos de que trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados, ok? E as disposições deste artigo também se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições do artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos digam respeito à garantia da lei e da ordem, ok? Missão para a GLO, garantia da lei e da ordem. Então, quando a questão ela fala aqui, ela traz justamente o texto legal de que no inquérito em que se apura o suposto crime de homicídio praticado por policial no exercício de suas funções, se o investigado não constitui defensor, o delegado deverá intimar a instituição em que o policial estava vinculado ao tempo do fato, para que ela indique um causídico,
às suas custas, caso verificada a falta de atuação da Defensoria Pública. Está correto, ok? A letra A, embora haja a divergência, né, a doutrina majoritária afirma que sim, o delegado de polícia ele pode ali, se for um caso, por exemplo, de flagrante, em que um caso de flagrante atipicidade, por exemplo, de manifesta atipicidade material, como no caso da aplicação do princípio da insignificância, por exemplo, um furto de um clips, um réu primário, tudo, o delegado de polícia ele não necessariamente ele deve instaurar o inquérito policial, ele tem sim uma carreira jurídica e ele tem a liberdade de reconhecer a existência da tipicidade material. Então essa questão estaria errada, embora haja divergência no âmbito do STJ, a questão está errada, ok? Letra C está errada por quê? Porque o artigo 155 ele afirma que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. O que aqui está querendo dizer, o artigo, é que assim, ele vai formar sua convicção com base na prova produzida em contraditório judicial, que é com base na prova judicial. Mas ele não pode se basear exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No entanto, os elementos colhidos na investigação, eles podem subsidiar a decisão, eles podem auxiliar a decisão, as provas colhidas durante o processo judicial, não há nenhum problema nisso, ok? Esse artigo 155 ele também é muito importante para o cargo de delegado de polícia, ok? E letra D, por fim, fala que salvo o exame, o caso de exame de corpo de delito, salvo o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Ou seja, aqui está falando que a autoridade policial, salvo o exame de corpo de delito, ela pode negar a perícia requerida quando não for necessário ao esclarecimento da verdade. A contrário senso, quando ele afirma isso, ele está dizendo que, se for exame de corpo de delito, deve ser feita o exame pericial, ok? Importante destacar ainda que algumas questões, mais na matéria de direito penal, ele traz a denominação de crime não transeunte. Delito não transeunte. Que são aqueles crimes que efetivamente deixam vestígios. Ou seja, nestes crimes, nos crimes não transeuntes, seria necessário sim a realização do exame de corpo de delito. Ok? É só uma denominação trazida pela doutrina, que nos crimes não transeuntes são aqueles que não deixam vestígios, e os crimes transeuntes são aqueles que não deixam, não seria necessário também a realização do exame de corpo de delito. Ok? Nos crimes transeuntes não seria necessário, e nos crimes não transeuntes, que deixam vestígios, seria necessário o exame de corpo de delito. Beleza? Só trazendo uma denominação trazida pela doutrina. Próxima questão, defensor público. Não é possível desarquivar no inquérito policial quando o arquivamento ocorrer por ausência de pressuposto ou condição da ação. Galera, na maratona anterior a gente realizou uma questão bem parecida com essa. E nessa aqui ela está afirmando que não seria possível desarquivar o inquérito quando o arquivamento ocorrer por ausência de pressuposto processual ou condição da ação. Está errada, por quê? Neste caso seria possível sim o desarquivamento do inquérito policial. E eu vou trazer aqui o mesmo quadro que a gente trouxe, então o gabarito errado, que a gente trouxe na passada. Nos casos de insuficiência probatória, ausência de pressuposto processual ou condição da ação e falta de justa causa, seria possível o rearquivamento do inquérito policial. Então, no caso trazido pela questão, ausência de pressuposto processual ou condição da ação, o inquérito ele foi arquivado, mas, segundo o artigo 18 do CPP, depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Ou seja, é possível sim o rearquivamento, ok? Nestes outros casos aqui, como regra, não seria possível o desarquivamento do inquérito policial, salvo essas exceções aqui, só vou passar bem rapidamente, porque na maratona anterior eu comentei esse mesmo quadro. Então, em regra, nos casos de atipicidade, ilicitude, culpabilidade e extinção de punibilidade, em regra não se admite o desarquivamento. No caso da excludente da licitude, há uma diferença entre o STJ, que não afirma que não seria possível o desarquivamento, e o STF, que seria possível desarquivar. Além disso, no caso de extinção da punibilidade, se a extinção for baseada em certidão de óbito falsa, seria possível o desarquivamento do inquérito policial.
Então, quando a questão afirma que não seria possível desarquivar um inquérito que for arquivado por ausência de pressuposto ou condição da ação, ela estaria errada, porque é possível sim o desarquivamento neste caso, ok? Próxima questão. Como lembrando, algumas eu adaptei transformando em questões certo e errado, ok? Confirmada a suspeição da autoridade policial, a irregularidade prejudica as conclusões do inquérito policial e inviabiliza a ação penal. Está falando que, então, que havendo suspeição da autoridade policial, a irregularidade prejudicaria as conclusões do inquérito e inviabiliza a ação penal. Está errado por quê? Primeiro que, galera, a gente tem que lembrar que, segundo a doutrina majoritária, pelo fato do inquérito ele ser um procedimento dispensável, ele é obrigatório, ele é indisponível, mas ele é dispensável, porque dele não é necessário a sua presença para a propositura de uma ação penal, segundo a doutrina majoritária, embora a gente saiba que haja divergência, mas a doutrina majoritária traz ele como um procedimento administrativo dispensável, de modo que irregularidades no inquérito policial, em regra, não maculariam, não prejudicam a propositura de uma ação penal. Quando aqui afirma que a suspeição da autoridade policial ela prejudica o inquérito, já estaria errado. Além disso, os tribunais superiores têm entendimento de que a ausência de afirmação da autoridade policial de sua própria suspeição não eiva de nulidade o processo judicial por si só, sendo necessária a demonstração do prejuízo suportado pelo réu. Então, se a autoridade policial ela não afirmar sua suspeição, isso por si só não causa nulidade ao processo, mas é necessário que a parte ela demonstre o prejuízo suportado pelo réu. Aqui, o informativo 704 do STJ, que trouxe isso, ele traz aqui uma discussão acerca do artigo 107, que eu falei também na maratona anterior, que ele afirma, o artigo 107 do CPP, ele afirma que não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos autos do inquérito, mas deverão elas declarar suspeitas quando ocorrer motivo legal. E aqui continua. Assim, o descumprimento do artigo 107 do CPP, quando a autoridade policial deixa de afirmar sua própria suspeição, não eiva de nulidade o processo judicial por si só, sendo necessária a demonstração do prejuízo suportado pela parte ré. Vale ressaltar que, segundo a tradicional compreensão doutrinária e pretoriana, hoje predominante, o inquérito é uma peça de informação destinada a auxiliar a construção da opinião delicti do órgão acusador. Por conseguinte, possíveis irregularidades nele ocorridas não afetam a ação penal. Lembre-se que, ressalvadas as provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, não há propriamente produção de provas na fase inquisitorial, mas apenas colheita de elementos informativos para subsidiar a convicção do Ministério Público quanto ao oferecimento ou não da denúncia. Também por isso o inquérito é uma peça facultativa, como se depreende do CPP, e aí ele prossegue, beleza? É o que a gente falou anteriormente e que veio aqui confirmar no informativo 704 do STJ, ok? Próxima questão. O delegado poderá requisitar de empresa privada de transporte de passageiros, por exemplo, dados cadastrais da vítima ou de suspeitos do suposto do crime de tráfico de pessoas. Galera, aqui está correta, porque o Código de Processo Penal expressamente ele traz que no caso de tráfico de pessoas, aqui no artigo 13A, o delegado de polícia poderá, artigo aqui, tráfico de pessoas, o delegado de polícia ele poderá requisitar de qualquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou dos suspeitos. E ele afirma aqui que a requisição, que será atendida no prazo de 24 horas, conterá, e ele traz alguns requisitos aqui, ok? Então, entre esses delitos está o delito de tráfico de pessoas, o tráfico de pessoas, e como a questão afirma ele expressamente, ela está correta. Importante destacar, gente, que um artigo também importante para o cargo de delegado de polícia é o artigo 13b, que ele não se confunde com o artigo 13a. Lembrando aqui que o artigo 13a, ele afirma que o delegado de polícia ele poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou dos suspeitos. Que no artigo 13a ele traz os dados e informações cadastrais. Já no artigo 13b, que ele traz especificamente com relação ao tráfico de pessoas, ele traz aqui que seria permitido a disponibilização da localização.
que é diferente, portanto, dos dados cadastrais. Então, aqui, no artigo 13b, se necessário a prevenção e repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante a autorização judicial, tá? Essas partes em negrita aqui são muito importantes da gente lembrar. Então, só em relação ao tráfico de pessoas, mediante a autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou do suspeito do delito em curso. Aí segue o artigo. Outra parte que eu considero muito importante seria esse parágrafo 3º, que ele afirma que o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas contado do registro da respectiva ocorrência policial, ok? Então, prazo máximo de 72 horas para instauração do inquérito, contado do registro da ocorrência. E ainda o parágrafo 4º, que afirma que não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, então se o juiz não se manifestar no prazo de 12 horas, a autoridade competente ela requisitará às empresas que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos com imediata comunicação ao juiz, ok? Então, essa parte aqui eu considero muito importante para o cargo de delegado de polícia. Seguindo, ainda a prova de defensor público, segundo o entendimento do STF, ainda que indispensável o meio de prova, há restrição legal ao número de renovações de autorização de interceptação das comunicações telefônicas durante a investigação. Aqui está falando, então, que, ainda que seja indispensável a interceptação telefônica, haveria uma restrição legal ao número de renovações que autorizam a interceptação das comunicações telefônicas durante uma investigação. Só um minuto. A questão está errada porque, galera, entende os tribunais superiores que não há restrição ao número de renovações da interceptação, ela pode se renovar várias vezes, desde que seja comprove a efetiva necessidade. Então, eu trouxe algumas decisões aqui, como a gente fala, a jurisprudência para a banca Sebrasp também, ela é muito importante, né? E afirma aqui, portanto, os tribunais superiores que a Lei 9296, primeiramente, ela traz que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. A interpretação que a gente tem que fazer desse artigo aqui é que a interceptação ela não pode exceder 15 dias, ok, por vez. Então, mas ele pode ser renovado por igual período, várias vezes, não havendo restrição legal ao número de vezes para tal renovação, se comprovada a necessidade. Ou seja, o juiz ele pode decretar por 15 dias, determinar por 15 dias, mas, havendo necessidade, ele pode se renovar sucessivas vezes, comprovando-se, portanto, da sua necessidade. Continua aqui, o STJ tem entendimento de que a interceptação telefônica não pode exceder 15 dias, ok? Contudo, pode ser renovada por igual período, não havendo restrição legal ao número de vezes para tal renovação, se comprovada a sua necessidade. Não há mais dúvida de que o disposto no artigo 5º da Lei 9296 não se limita à prorrogação da interceptação telefônica. Não limita a prorrogação da interceptação telefônica a um único período, podendo haver sucessivas renovações e de que o prazo de 15 dias ali previsto começa a correr da data em que a escuta é efetivamente iniciada e não do despacho judicial. Galera, essa última parte aqui também é importante, né? Ele afirma que o prazo de 15 dias ele começa a correr não do dia que o juiz determina, mas sim da data em que a escuta é efetivamente iniciada. Ou seja, no dia em que a escuta efetivamente começa, é que o prazo de 15 dias ele começa a correr, ok? E não do dia simplesmente do despacho judicial. Até porque, muitas vezes, o despacho judicial ele é determinado em um momento e somente posteriormente, em outro dia, possivelmente, ele pode ocorrer. Então, ele pode iniciar efetivamente a interceptação telefônica. Então, se o despacho judicial ele começa em um dia e a escuta é efetivamente iniciada em outro dia, será contado os 15 dias a partir do dia em que a escuta é efetivamente iniciada, e esse prazo de 15 dias
pode haver sucessivas renovações se comprovada a efetiva necessidade. Beleza? Trouxe aqui também, nesse caso, está no informativo 855 do STF. Aqui é da onde que eu peguei essas informações, ok? A fonte. Seguindo, o arquivamento do inquérito policial por atipicidade da conduta impede a propositura de ação civil indenizatória pela vítima do crime. Então, aqui está falando, galera, que o arquivamento do inquérito por atipicidade da conduta, ela impede a propositura de ação civil indenizatória pela vítima do crime. Galera, aqui está errado. Por quê? Porque pode ser que, mesmo não sendo um crime, possibilite a propositura de ação civil sem problema algum. Né? O arquivamento do inquérito policial, por atipicidade, ele não obsta a propositura de uma ação civil, por meio da qual a pessoa ela quer uma reparação na esfera civil, mesmo que não tenha crime, por exemplo. O gabarito está errado, e o artigo 67 do CPP afirma que não impedirão igualmente a propositura da ação civil o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação. Ou seja, se o inquérito ele for arquivado, isso não impede a propositura da ação civil, ok? O que não impede também a propositura da ação civil seria a decisão que julgar extinta a punibilidade, bem como a decisão absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Nestes casos, mesmo havendo essas decisões, isso não obsta a propositura da ação civil, ok? Nesse caso aqui, acho que eu não coloquei nos slides, mas o artigo 66, ele afirma também que, não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil ela poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Ou seja, se não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato, mesmo que haja uma sentença absolutória, a ação civil ela pode ser proposta. Então, lendo novamente aqui o artigo, não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, ou seja, houve uma sentença absolutória, mesmo havendo uma sentença absolutória, a ação civil ela pode ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. Esse final aqui é muito importante, a inexistência material do fato. Beleza? Só para a gente complementar aqui essa parte que fala da ação civil. Galera, então aqui encerramos mais uma maratona, nossa segunda aula aqui na maratona de questões SEBRASP na matéria de Direito Processual Penal. Destacando aqui novamente o meu Instagram aqui, qualquer dúvida, elogio, crítica, pode me chamar lá no Instagram e que vou tentar também estar passando algumas dicas posteriormente. Tá meio corrido, mas eu vou tentar posteriormente fazer isso lá no meu Instagram. Mas qualquer coisa, estamos lá, beleza? E até a próxima aula. Muito obrigado, um abraço.